Olá, nossa roda de saberes hoje está ao vivo e é uma alegria porque eu já começo cumprimentando quem nos importa, que é você. Essa roda de saberes é feita para você e hoje nosso assunto é Síndrome de Down. E claro que eu trouxe gente entendida no assunto para falar, para explicar para a gente o que é essa síndrome. Conosco hoje duas psicólogas e também um Relações Públicas. A gente agradece muito, a presença da Tânia Rocha, psicóloga e coordenadora de ações e eventos do Instituto Matheus Rocha. A Tânia, gente, ela é mãe do Matheus Rocha, um menino que a gente gosta muito, que vive aqui na Câmara e a gente abraça com muito carinho. Ele é uma presença muito amada por nós. Conosco também a Simone De Antoni, que é psicóloga da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que é a nossa Pai Caxias, uma referência nesse assunto. E o nosso colega, meu colega amigão Denerley Antonioli, que teve a alegria, de conviver por anos com sua irmã com síndrome de Down, a Edmeia Antonioli. Exato. Muito obrigada, agradeço a presença de todos. E eu já, claro, Tânia, você que abre nossa roda de conversa, explica para nós o que é a síndrome de Down. Primeiro, eu quero muito agradecer o convite, que é uma alegria também estar aqui e poder falar, do meu filho. Falo de síndrome de Down, mas falo do meu filho, então isso enche. Ele adora estar aqui, e só não está porque está trabalhando. Olha só que maravilha, Ele está trabalhando, então não deu para vir, mas numa próxima, com certeza, ele vai estar aqui. Agora eu já anotei que eu preciso chamá-lo com antecedência, como boa parte dos trabalhos, dos trabalhadores de nossa cidade. Uma alegria estar aqui com a Simone, igualmente, com o Denner, matar a saudade, Exatamente. E assim, a síndrome de Down, ela é uma alteração genética, não tem cura, é uma questão que as pessoas vão ter que lidar durante a sua vida inteira, e ela tem, as pessoas perguntam assim, tem níveis? Não, não tem níveis. A síndrome de Down é a síndrome de Down, é essa alteração genética. Porém, de acordo com a estimulação que cada um recebe, as coisas vão andando de uma forma que a pessoa pode ter uma vida muito próxima do que a gente considera a vida normal de uma pessoa que acorda, se arruma, vai para o trabalho, volta do trabalho, namora, faz suas atividades, gosta de fazer aventuras, enfim. É uma vida que hoje eu diria assim, quando eu penso, quando o Matheus nasceu, há 33 anos atrás, eu não imaginava, mesmo já conhecendo, já trabalhando na área, já conhecendo, eu não imaginava o que é o Matheus hoje com 33 anos de idade. Então, graças a Deus, a gente teve condições de dar a estimulação que é tão necessária, principalmente nos primeiros anos, e a rede de apoio que nós tivemos, que também tem uma importância absurda. Tânia, eu queria que tu explicasse para a gente quais são esses estímulos, Claro, os que você ofereceu ao filho, nosso menino, que é o menino da Câmara também, E também como dica, daquelas que talvez, aqueles estímulos que nem sempre tu precisou, adotar, mas que também são necessários para esse desenvolvimento de quem tem síndrome de Down. Eu tive a sorte de conhecer uma pessoa, um médico, em Porto Alegre, fazer cursos com ele antes do Matheus nascer. E aí, quando o Matheus nasceu, ele nasceu de 8 meses, aquela história, já observação e tal, mas com 4 dias a gente saiu do hospital. Ele começou a mamar, estava tudo certo, e com 4 dias nós saímos do hospital e já fomos direto para o Centro Lídia Coriá, porque ele nasceu em Porto Alegre.
e eu fui direto para lá conversar com o Dr. Paulo Brandão, e aí a gente já começou ali a fazer, né, fono, físio, e o atendimento psicológico para nós pais e família. Porque precisa compreender. Essa é uma dica. Não é o atendimento, naquele momento, o atendimento psicológico para o bebê, né? Mas o atendimento psicológico para a família. Entender, processar, perguntar. Isso é um diferencial, assim, que eu recomendo. Porque você já na hora já sabia que ele tinha síndrome de Down. No momento que ele nasceu. No momento que ele nasceu. Deixa eu já perguntar para a Simone. Simone, você convive com muitos pais, né, que às vezes têm essa dificuldade de, eu não sei se é o termo certo, mas aceitar. E aí eu queria ver contigo como lidar, porque lá na PAI deve ter várias realidades. Sim, na verdade assim, né, Vânia, a gente tem que ser muito realista em dizer que ninguém espera, ninguém deseja e almeja ter um filho com alguma deficiência. Né? A gente tem que usar isso como uma realidade. Ninguém deseja um filho com uma deficiência. Todo mundo tem aquele projeto narcísico, né? De ter um filho igual a si, com as suas características e tal. O nascimento de uma criança especial, seja ela Down ou com uma outra deficiência, gera uma desestrutura familiar, na figura materna, na figura paterna, porque não era este o objeto desejado, digamos assim, né? Então, tu tens que ressignificar aquilo, porque existe um baque, existe sim um bloqueio, uma questão que mistura uma série de sentimentos. Rejeição, falta de informação, uma necessidade de proteger, porque é um filho que eu fiz e eu não sei como lidar. Então, é bem o que a Tânia diz, a família precisa de orientação, porque ninguém sabe de antemão como lidar com essa situação. Então, a família, sim, tem que procurar auxílio, aconselhamento, orientação, para poder saber lidar melhor. E vai vendo gradativamente, né, Tânia, que não é um mistério, que é uma grata surpresa tê-los na vida. Na vida. Eu sou suspeita porque estou há mais de 30 anos na PAI e eu sou uma verdadeira apaixonada por eles. Eles fazem toda a diferença na minha vida e eu costumo dizer que eu me tornei uma pessoa muito melhor por causa deles. Então, é necessário. O que a Tânia fala de estímulo, a gente chama de estimulação precoce. Quanto antes eles recebem estimulação, melhor. Porque eles nascem, a grande maioria, para não dizer todos, com hipotonia, que é o tônus muscular mais flácido. Isso, se você colocasse essas características, que é em função dessa alteração genética. Por conta da hipotonia, eles demoram mais para sentar, para segurar o pescoço, para caminhar, então já entra a estimulação precoce, a físio. Eles têm o que a gente chama de macroglosia, que é a língua um pouco mais protusa. Então, a fono trabalha a questão do controle de baba, do engolir, do mastigar, do falar. Existem TOs, existem uma série de outros profissionais. Porque nesse caso você vai educando a língua, né? A físio vai ensinando. Exatamente. Tudo. Porque eles têm naturalmente um atraso no desenvolvimento por conta também de um déficit cognitivo. Mas tudo isso pode ser muito bem trabalhado se for trabalhado desde o começo. Quanto antes, melhor. Então, é importante a busca de profissionais. O corpo também tem uma certa fragilidade por conta disso? Tem algum risco, alguma coisa assim? Algum tipo de exercício específico? Depende muito, né? Depende muito, porque eles podem ter um espaço maior aqui, né, nas vértebras. Então, isso... Toda a avaliação médica vai dizer, né, o que pode fazer, o que não deveria fazer, se deve fortalecer, se não deve fortalecer, tudo isso com avaliações médicas. E hoje existe um protocolo, que na época que o Matheus nasceu não existia ainda, né, mas existe todo um protocolo para as famílias saberem que tipo de exame tem que fazer, tem que examinar os olhos, tem que examinar o ouvido, tem todo um protocolo pormenorizado de tudo que é preciso avaliar. As questões cardíacas, que são muito comuns.
A cardiopatia é Muito comum comum. na síndrome de Down, não todos, mas ela tem que ser investigada. Algumas crianças nascem com sopro cardíaco e algumas precisam de cirurgia logo ao nascer, Logo, logo. que daí já resolve o problema. Ou questões respiratórias, por causa da hipotonia. Exato. Mas cada caso é um caso. Não existe um padrão. Todo síndrome de Down nasce assim. Não. Cada um é um. E a gente não pode esquecer que eles têm características das suas famílias. Próprias, né? Eles não são Próprias. todos iguais. Cada um tem a sua história familiar, a sua vivência e uma genética. Além da carga genética que vem com a síndrome de Down, eles carregam a genética familiar. Então, tem que ser feito um estudo de caso, uma anamnese, uma conversa com essa família, entender essa família, né? Ao mesmo tempo que tu acolhe essa família e orienta, tu precisa entendê-la, para saber que plano de tratamento tu vai prescrever para cada Claro, pessoa. a realidade de uma é diferente. Com certeza. Dennerley, né? Irmã da Edmeia, como é que era a realidade da sua família, né? Quando vocês... Não sei que diferença de idade vocês tinham, a Edmeia, né, já partiu, mas qual a diferença de idade vocês tinham ali quando souberam da síndrome? Como é que foi isso? 8, 9 anos de diferença, ou 10 anos. Eu estaria com 50 e alguma coisa, 50 e... Nasceu em 70, 7 anos de diferença. Tu era mais novo. Mais novo que ela. É mais novo. Primeiramente, obrigado pelo convite, Vânia, e mandar um abraço para todos que estão nos assistindo agora, que é um assunto de extrema importância e relevância, né? Eu vou tentar ser breve, fazer um resumo de tudo que foi aconteceu, porque a minha história, eu sempre digo para muitas pessoas que a minha história é uma história muito bonita, né? Por conta de tudo que foi se desenvolvendo com o tempo, de perdas que foram acontecendo, mas ela em si, para mim, ainda fica coisas ainda de dentro do coração, ainda que mais são coisas bonitas. Coisas que eu consigo resgatar de momentos que foram fantásticos e que também eu começo com, lá no princípio, que o desenvolvimento dela começou um ano, que eu lembro que meus pais falavam que ela foi para uma clínica de tratamento de Down e que o Dr. Ordovaz, na época, fazia parte dessa corpo de médicos que se interessavam pelo assunto e que desenvolveram, né? Só que a minha mãe era uma pessoa muito grudada com ela e ficava nas asas da minha mãe e acabava não saindo, né? Questão da proteção, né? Exato, uma super proteção gigantesca. E a minha mãe, e ainda antes da minha mãe partir, ela usava fraldas ainda na época, tinha que dar comida na boca, dava banho, esse tipo de coisa. Ela não fazia as atividades normais do dia a dia, né? E aí, quando a minha mãe acabou falecendo, eu acabei indo atrás de alguns espaços que pudessem recebê-la, né? Aí eu tive a grata satisfação de conhecer a Tânia. E na época a Tânia... Recíproco. A Tânia fez um trabalho fantástico. E é isso que eu aconselho, não é conselho, mas falar para as mães que nos escutam também, que claro, tem uma diferença sobre cuidados e tal, mas quanto antes eles puderem frequentar esses espaços, com esses profissionais que estão aqui hoje, com a Simone, com a Tânia, eles vão estar sempre bem cuidados. E a evolução é outra. Tanto que depois disso, com a Tânia, e depois da Tânia ela acabou indo para o papai, a evolução foi fantástica, não tenho o que dizer, de ela tomar banho sozinha, obviamente só dava no shampoo íntimo para ela passar, né, porque daí até eu ficava com vergonha, mas comia sozinha, fazia as atividades sozinha, então foi um ganho assim espetacular. Não Precisou, às vezes isso, né, ensinar, a gente precisa mostrar, explicar como é que faz. O óbvio é bom para tudo, gente. É o que a gente fala, Vânia, da questão da independização, né? A gente precisa trabalhá-los para serem o mais independentes possíveis. Cientes de que eles têm limites, mas o foco do trabalho com eles é autonomia e independização. Para que eles também entendam que eles podem, que eles conseguem. Se fizerem por eles, eles não vão precisar aprender. Perfeito. E as mães, principalmente as mães mais velhas, tinham essa postura de fazer, proteger. E hoje o trabalho mudou, o trabalho tem um foco em independizá-los. E nós hoje nos deparamos com Downs muito mais independentes.
Muito mais autônomos. Mas a gente tem, não adianta, né? Mãe tem uma coisa de proteção Mãe é mesmo. mãe, mãe é mãe. E eu poderia contar inúmeras situações que eu não teria deixado o Matheus fazer determinadas coisas, porque não, ele não está pronto para isso, né? E aí alguma pessoa me pegar e dizer assim, como é que é? Deixa ele ir. Né? E ele, isso assim foi uma das coisas que ele fez, né? Que disse, mãe, tu tá indo demais, né? Ele tinha 6 anos de idade e eu ia nos aniversários com ele. Convidavam para ir no aniversário lá e a mãe junto no aniversário, né? Aí ele tinha 6 anos, convidado para um aniversário, e eu desci do carro, fui, né? Quando nós chegamos no portão para bater, né? A mãe do aniversariante veio, que bom, não sei o que bom que o Matheus veio, né? E aí eu, entrando no portão, ele se virou assim, me olhou e disse assim, isso é uma coisa de colegas. Eu e a mãe do aniversariante ficamos nos olhando. Ô, Tânia, ela deu a mão para ele, eu fui pro carro. E o coração, né? Esse coração de mãe Tânia, né? A Tânia, quem está em casa, está acompanhando, estão passando imagens tanto da Edmeia, que é a mana do Denner, quanto do teu filho amado, que está na tribuna. Então, essa independência aos 6 anos que ele disse, mãe, isso é coisa de colegas. Na tribuna, mãe, esse espaço é meu. Mas é que a gente, né, eu também, né, depois da Martina, eu sou Vânia antes da Martina e Vânia depois da Martina. Isso é normal. Então, não vejo muita mudança. E, na verdade, Vânia, as mães das crianças ditas especiais, isso potencializa. Nossa! Potencializa, porque quando a gente se torna mãe, é um novo desafio. Quando tu te torna mãe de um filho especial, é um desafio ao quadrado, né? Então, é compreensível. Por isso que elas precisam buscar orientação, para entenderem que eles podem sim seguir vários caminhos sozinhos. A gente vai ensiná-los, vai mostrar os caminhos, mas o quanto isso também faz bem para a autoestima deles, sabendo que eles podem. E no fundo acaba também fazendo bem para a autoestima da mãe, porque ela vê ele caminhando sozinho, a Edmeia caminhando sozinha, né? É um orgulho. Como é que é o nome da sua mãe, Denner? A Evani. Dona Evani não imaginava, né, Não. que dali adiante a Edmeia ia, né, graças ao auxílio de Tânia e de outros profissionais, Exatamente. fazer suas... Isso a gente tá falando de cuidados. 50 anos atrás, né? E a visão da época era totalmente diferente Bem do que é diferente. hoje. Muito mais protetora. Exato. Muito mais protetora. Além disso, hoje a medicina também evoluiu muito e facilita também essa evolução dos pais. Hoje eu estava pensando antes de vir para cá, tem uma amiga minha chamada Ariane, que ela tem um sobrinho chamado Ismael. O Ismael também evoluiu muito com a pai. E uma outra amigona minha também, a Marina Bueno, que recebeu a Celina, né? Agora uma bebezinha meu amigo ainda. Rafael, exatamente. Uma fofa. Uma fofa, exatamente. Então, é um presente isso, sabe? Sim. A gente evolui demais, a gente cresce demais. Quanto pessoa, quanto espírito. É uma espírito. Oportunidade, né, de Sem crescimento. dúvida, Simone, exatamente isso. E, Denner, tinha uma questão que agora a produção está me alertando, mas eu já estava com ela guardadinha na minha cabeça, que também, olha, ao levar a pai, ao levar a outros espaços, a criança ou a pessoa com síndrome de Down, o adulto, ela sai do seu espaço doméstico. Sai. Por muito tempo se escondeu. Exatamente isso. Não sei se era o caso da sua mãe, ou enfim, vergonha, alguma coisa. Tem vários elementos. Ou porque é super proteção, de não se machucar, não tal, mas ou também de esconder. A sua mãe vivenciou isso? Né? Não só ela, como eu também. Eu passeava demais com a minha irmã pelo bairro, né? Isso foi cultura do meu falecido pai também. E depois disso eu acabei fazendo também, levava ela a caminhar. E a gente via a gurizada na rua também, xingando, falando outras coisas, sabe? Isso meio que machuca um pouco a gente, sabe? E isso aí eu acho que talvez culturalmente hoje pode acabar mudando, né? Mas essas instruções eu acho que vem de questão familiar mesmo, de educação, né? Sim. Então, é que culturalmente as coisas mudam, né? E Exato. há 50 anos atrás tinha esse posicionamento mais protetor e não se sabia como lidar. Hoje, graças à mídia também, né, Vânia? Porque a mídia também expôs mais e isso torna as coisas um pouco mais
claras, mais elucidadas, novelas, filmes, entrevistas, essa própria participação em debate, tu entende? Isso clareia um pouco. E é como eu falei, assim, as pessoas não têm essa informação previamente, elas vão buscar no momento que cai no colo delas. E eu acho que a gente, os profissionais que trabalham com isso, tem que desmistificar todo esse mistério que está em torno da questão das deficiências. Porque não é isso, sabe? Se a comunidade começa a conviver mais, ela passa a entender mais. Exato. Tu só tem ganhos no convívio com eles, porque eles são verdadeiros, eles são autênticos. Se eles disserem que gostam de ti, é porque eles gostam de ti. Senão eles não dizem. E tu aprende muito com eles essa questão da humanidade, assim. Eles são muito superiores, eu não tenho dúvida disso. O Matheus se emociona quando vem pra cá. Sempre, sempre, sempre. Ele é o emocionado, mais emocionado da família. Tá sempre com os olhos cheios de lágrimas. E é autêntico, né, Tânia? E eu sou parecida com ele, então eu não posso falar muito, porque eu só falo uma coisa bonitinha assim, não só bonitinha. Já foi. Ixi, já foi. E as meninas da PAI já fizeram visitas aqui à Câmara, os meninos e as meninas, mas as meninas chegavam assim: eu quero ser sua amiga, eu quero ser sua amiga, e abraçavam. Eles são muito afetivos, eles gostam muito de pessoas. Tanto que lá na PAI, eles adoram receber visitas. Vai muita gente lá conhecer o trabalho que a gente faz e tal, e estão todos convidados a conhecerem a PAI. E eles adoram isso. E tem a questão da inclusão social, né, que a gente não pode deixar de falar, que quanto mais eles são inseridos na comunidade, mais abrem oportunidades para eles. O que falta muitas vezes são oportunidades para que eles possam se expor e estar nos lugares. Mas a gente não pode esquecer que a inclusão começa em casa, né? Sem dúvida nenhuma. Os pais têm que também estar dispostos. Eu vivi uma experiência de um menino que a gente encaminhou para o mercado de trabalho, que ele tinha todas as condições e a família não quis. Porque ele ia ter que acordar muito cedo e eu disse, eu a vida inteira acordo cedo e trabalho e tudo bem, estou aqui. Então, quer dizer, é uma super proteção, tipo, deixa ele em casa. Só que o ir trabalhar não é só ter uma renda, é se incluir, é estar em grupo, é participar da sociedade, é ter direitos e deveres, é um combo maravilhoso, né? Acho, a sensação que tenho que a socialização é o maior ganho nesse processo. E agora, então, desse bate-papo que eu falei para vocês, que seria muito lindo, gostoso e instrutivo. Então, eu convido você a permanecer conosco na Roda de Saberes sobre Síndrome de Down. Encerramos agora o primeiro bloco, mas tem mais. Continue aí. No Brasil, a gente olha para frente com esperança, tem fé e arregaça as mangas. Neste governo, a saúde é prioridade. A gente trabalha para que cada brasileiro e brasileira receba o atendimento que precisa. Seja uma consulta nas unidades de saúde, seja na vacinação, no acesso a medicamentos gratuitos ou no exame necessário para uma possível cirurgia. A gente trabalha para reduzir as filas. A gente trabalha por um SUS cada vez mais presente, universal e integral, capaz de alcançar toda a nossa população. A gente trabalha para cuidar da população em todas as etapas da vida, pela mãe e por quem ainda nem chegou. A gente trabalha para garantir profissionais de saúde qualificados, para garantir investimento em tecnologia de ponta e para garantir atenção em todas as etapas. Trabalha por um Brasil sorridente, por um Brasil saudável. Trabalha ao lado da ciência e do respeito pela diversidade. Esse é o Brasil bem cuidado que queremos. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Estamos de volta com Roda de Saberes ao vivo pela TV Câmara Caxias. Agradeço mais uma vez a sua companhia e também a companhia da Tânia Rocha, que é psicóloga, coordenadora de ações
e eventos do Instituto Mateus Rocha, a Simone de Antoni, que é psicóloga na nossa PAI Caxias, e meu colega Denerley Antonioli, Relações Públicas aqui da Câmara, e que teve a convivência com a irmã, a Edmeia Antonioli, que teve síndrome de Down. Exato. Gente, obrigada. E claro que agora eu quero falar para vocês e para quem está em casa que eu sempre me divirto muito num evento chamado Festival Especial. Ele é promovido pela Varsóvia e em 2023 eu fui conferir este festival especial na PAI Caxias. E agora eu quero compartilhar com vocês um pouquinho daquela vivência que eu resgatei. Vamos acompanhar uma matéria bem linda que a gente fez lá? A alegria está à mostra, está no rosto, no movimento, na acolhida, no abraço, na voz de quem participa dos festivais especiais promovidos pela Varsóvia Educação e Cultura. O propósito vale ouro e se chama inclusão. São diversas as atrações a cada ano. Na 7ª edição, que ocorreu em 2023, com recursos do Procultura RS e apoio do SESC e da Fundação Marco Polo, por exemplo, o fechamento da iniciativa foi apoteótico. Houve desfile de moda, seguido de baile à fantasia na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caxias do Sul, a PAI do bairro Cinquentenário. No movimento de incluir, o Festival Especial descentraliza arte, levando a públicos que nem sempre conseguem frequentar os espaços em que ela tradicionalmente costuma brilhar. É um exercício que faz também a quem produz e a quem a recebe. É um momento de alegria, é um momento de lazer, como para nós grande, eu acho que tudo isso que está acontecendo hoje aqui é com imensa alegria que a gente está fechando isso aqui com chave de ouro. Então, é um momento até emocionante de deixar eu falar, porque o pessoal vem e contrajar e todo o pessoal. Então, esse momento aqui para nós hoje é um momento muito especial. Tu gosta de desfilar? Sim. Então dá uma voltinha aí para nós. Tu é bailarino? Como que é o seu nome? Brian. Brian? Por que tu gosta de dançar, Brian? Eu sei dançar. E o que tu sabe dançar? O que tu mais gosta de dançar? Quero ver se tu sabe dançar. Vai lá. Uau! A produção do desfile, que destacou o que é super, como os super-heróis e o super-amor, foi de Pepe Pessoa. A animação e a música ficaram sob a batuta de Beto e suas máquinas e da Cia Uerê. Já o baile à fantasia foi comandado pelo DJ Wood. São voluntários que cultivam solidariedade, valorizam a cultura e merecem aplausos. Não há deficiência que possa impedir o efeito que a arte e a cultura produz nas pessoas, na vida das pessoas. O Festival Especial é um exemplo, um protagonista, um testemunho disso. Traz arte e cultura para espaços como a PAI Caxias do Sul. E este festival é feito por voluntários, pessoas que se dedicam a fazer alunos, crianças e adultos ainda mais felizes.
É sempre uma satisfação trabalhar com um público tão lindo, tão especial como esse. Primeiramente, trazer a vida cultural da cidade para dentro dessas entidades, né? Que muitas vezes a gente não vê elas como equipamentos culturais. E estão aqui com um público maravilhoso para receber essas atividades, né? Cidadania para eles, né? E para a gente que vem aqui é um aprendizado cada vez que a gente vem, porque é uma desconstrução do que a gente vê por aí, sabe? Tem muita sensibilidade, muita espontaneidade, muita alegria. Isso é contagiante, porque a gente sai daqui revendo o nosso jeito de levar a vida, sabe? Então, acho que isso que faz o festival ter esse tempo e que ele seja mais duradouro ainda, né? Quem comprova o impacto do festival especial na vida dos frequentadores da APAI são os dirigentes e os funcionários. É transformador, garantem, enchendo a voz e os olhos de entusiasmo por também ofertarem a eles, diariamente, muitas emoções e aprendizados. Prof. Suzy, como é comandar uma turma com crianças e adultos tão especiais? É um trabalho diferenciado, a gente tem que fazer com muito amor e a gente trabalha muito com o PEI, que é um trabalho individualizado para cada aluno. Então, cada aluno tem um trabalho diferente aqui na escola e, claro, muito amor. É que a gente procura incentivar e valorizar não as dificuldades, mas o que ele pode ter de melhor. O melhor que eles têm, a gente procura estimular, porque daí as deficiências se tornam insignificantes, passa desapercebida, porque eles podem nos ofertar muito, sabe? Vale a pena vir aqui. A Glaucia, que olha a nossa super-heroína. Eu digo que não são crianças especiais, são especiais crianças. Então a arte, a música, o movimento, a pintura traz para eles assim o que eles sentem por dentro. E é muito gratificante, é muito lindo. Com certeza a arte inclui. É encantador porque os nossos alunos se sentem literalmente incluídos, alunos beneficiados e familiares. Então, sem sombra de dúvida, Vânia, a arte faz muito bem. Atualmente, a equipe da APAI Caxias do Sul atende 470 pessoas, isso sem contar os familiares. São alunos, pais e responsáveis que recebem não apenas assistência social, com foco em saúde e educação, mas também incentivo, aconchego e afeto. Vocês viram que a gente se diverte junto. Não tem como não se alegrar num festival tão especial como este. A gente parabeniza os organizadores e a entidade que acolhe. E ajuda, né, a fazer com que eles possam ter arte. Simo, antes de você falar de como a gente tem acesso à APAI, eu quero que a Tânia fale de outro estímulo. Porque aqui a gente está falando de arte, né? Na matéria ficou bem visível. Mas tem um outro elemento, que é o esporte. Que a gente tem o Matheus Rocha como aventureiro, né? É do taekwondo. E é também esporte de aventura. Eu vi um vídeo, né, que ele se aventurou no paraquedas. E também, claro, ele aproveita a arte, porque o Matheus é também um ator. Depois a gente... ele é múltiplo. Meu Deus do céu! Ô, Tânia, vem cá. Multitarefas. Tu já me falou, acho que lá nos 6 anos ele já te disse: eu vou ser um pouco de tudo, mãe. Mas, peraí, como é que lida com um filho que faz tanta coisa assim? E eu sei, enfim, né, que ele é desportista e já foi para o exterior. Como é que é isso? Já. E as ideias são dele, né? As ideias não são da gente, assim, ele que eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e a gente tem que ir puxando um pouco porque ele quer fazer uma coisa, mas ele não quer parar a outra. E aí tem horas que complica, não dá. Essa mãe reguladora aí agora. Não dá, né? Mas ele fez vários esportes. O que tu imaginar ele fez, até os 14 anos de idade. Com 14 anos ele descobriu o taekwondo. E aí ele disse, não, é isso que eu quero ser que nem meu professor, eu quero ser faixa preta. E nunca desistiu, e foi. E é medalhista, tem muitos troféus. Sim, em 2016
Foi a primeira vez que ele disse que... Porque ele participava de todos os campeonatos nacionais e dos pan-americanos. Então, ele tinha muitas medalhas, né? Porque uma coisa interessante, e aí cabe a gente, né, pensar sobre isso, na maior parte dos eventos que ele ia, não tinha outro competidor para ele. Não tinha outra pessoa com síndrome de Down. Nos nacionais, nem pensar. E nos pan-americanos, uma vez ou outra, tinha alguém com quem ele conseguia competir. Ele apenas se apresentava na maior parte das vezes. Porque era único. Porque era único. Mas, Tânia, o que mais me intriga nessa história do Matheus, assim, é essa coragem. Porque eu vou te falar, a gente fica colocando na cabeça, mas eu vou lá, e não é na questão de perder ou ganhar, mas é de você participar da disputa. Não é simples. Não é simples em tudo. É concurso, é no esporte, é na parte intelectual. A gente se coloca barreiras. E ele vai e faz. E aí, em 2016, ele disse, eu quero ir para os Estados Unidos. E pegou de surpresa a gente e o professor dele, né? Aí começou uma preparação para ele ir para lá. Aí ele chegou lá, eram 11 competidores. Aí não é sozinho. Então ele chegou lá e se deparou com aquilo que era completamente diferente, né? Tinha 11 competidores. E ele voltou de lá em 2016 como vice-campeão mundial. E aí, quem diz, né? O ano que vem eu quero ir de novo. Quem segura? Mas por que tu quer ir de novo? Não, porque eu quero ir, eu quero ganhar. Mas houve várias questões que ele participou aqui em 2017 que não possibilitaram ele ir para lá. Ele estava com muita coisa, filme, documentário, não deu, não tinha como. E aí em 2018 eu disse, eu quero ir, vamos lá, vamos embora. Como é que ele voltou de lá? Campeão mundial. Objetivo, né, alcançado. E aí agora ele vem falando, né? Eu quero ir de novo, eu quero ir de novo, eu quero ir de novo. Matheus, né? Por que tu quer ir? Porque eu gosto de me desafiar. Então acho que esse ano ele vai de novo. Esse é o segredo do estímulo, né, Simone? Porque assim... Ele acredita nele, né, Vânia? Eu acho que o segredo é assim, ó. Ele foi um menino incentivado desde sempre, trabalhado, e isso também fez com que ele acreditasse nele. Porque a gente sabe, nós todos, né, que se a gente não acreditar na gente, a gente não vai, não evolui, não faz. E ele foi um menino muito bem estimulado. Então, isso é um dos sinais de que pode dar certo, né? A questão do estímulo, da questão precoce, a questão de nós acreditarmos neles e mostrarmos que eles são capazes. Sim, porque lá, eu chamo Simo, assim, gente, olha que a gente é amiga. Né? Nós somos amigas de muito longa data. A Simone fez um trabalho lindo lá na Zona Norte, porque eu gosto muito da Zona Norte também, que trabalhei lá, né? A Zona Norte é a terra do Denerley, olha, né? A região do Santa Fé, do Vila Ipê, eu tenho paixão por aquela região. A Simone foi psicóloga naquela região, atendeu muita gente, e eu trabalhava na época na Escola Kaique, de secretária de escola, a gente dividia espaço, assim. Exato. Então essa intimidade... A amizade vem dali. Sim, mas eu queria também entender como que vocês mapeiam, assim... Eu sei que chegam lá, né, muitos perfis, cada um é um, e como se fosse numa escola, numa instituição, a gente vai sabendo. E como é que vocês conseguem, né, perceber que tem um pouquinho mais que a afinidade para a pintura, para isso, e que vocês potencializam? Como é que é feito isso? Na verdade, tu vai descobrindo no dia a dia deles, né? Porque assim, a PAI trabalha com assistência, saúde e educação. Então tem criança que está na escola, tem criança que está na físio, tem criança que está na assistência. E são oferecidas inúmeras possibilidades para eles trabalharem. E aí vai se vendo quais são as que eles se dão melhor, gostam melhor. Nenhum deles é imposto que faça, mas todos eles são incentivados a fazerem e é acreditado neles essa competência, tu entende? Tipo assim, vai, tu consegue, tenta mais um pouco. Então, o nosso trabalho é mostrar para eles que eles são capazes. E como eu costumo dizer assim, ó, a gente não pode olhar para eles e enxergar primeiro a deficiência. Não é o Down João, é o João
que tem síndrome de Down, tu entende? Primeiro olha para ele como um ser humano, como um cidadão, como uma criança, enfim. Depois, é cadeirante, tem uma encefalopatia, tem uma síndrome, mas se tu conseguir olhar para eles e enxergar primeiro o cidadão, é meio caminho andado. E aí tu vai oportunizando coisas para eles e identificando o que eles mais gostam e onde eles têm mais habilidades. Junta as duas coisas. E mostrar que eles são capazes e proporcionar um processo de independização e autonomia. E como é que a pessoa tem acesso a esse trabalho da PAI? Como uma mãe, um pai, ou enfim, um familiar que acompanha, né, uma criança ou um adulto que tem síndrome de Down e que gostaria, então, de abrir a porta de casa e acessar a PAI, como faz? Normalmente são os médicos, os hospitais, os postos de saúde, os CAPs que nos encaminham, tá? Mas assim, nós temos um telefone, o 3013-4900, que está sempre disponível. As pessoas podem ligar, agendar um horário para ir conversar conosco, entender como a PAI funciona, o que o seu filho precisa para ingressar na instituição, e ele vai ser totalmente informado sobre essas questões. Nós temos as portas abertas para as visitações, só pedimos que agendem, porque a gente tem uma demanda muito grande, mas nós estamos sempre abertos a receber visitantes. Muito bem. E agora eu quero entender, Simone, do Dennerley, como ele se transformou como irmão. Depois de conviver com a Edmeia, que Tânia já disse que era assim, fantástica, mas eu quero saber de ti, como irmão. O que aconteceu contigo no convívio com uma pessoa com síndrome de Down? Vânia, isso aí a transformação, ela é gigantesca, né? Eu não lembro se a Tânia tem uma menina, uma menina, né? Sim. Tá, então vai encaixar com o que eu vou falar. Meus pais diziam na época que eu teria que ter outro filho para a criança, para o Down poder evoluir. Cara, quem evoluiu fui eu, né? Quem evoluiu fui eu, muito mais. Ela também, mas Sim, tudo bem. Mas ela foi o grande diferencial na minha vida, a pessoa que eu sou hoje melhor também. Claro, a gente tem falhas, óbvio que tem falhas. Nenhum ser humano é 100%, né? E eu poderia ter feito muito mais. A gente sempre se cobra sobre isso, né? Mas eu aprendi demais. Mas uma coisa que fica como lição, o homem cuidando de uma menina com síndrome. Então existiam algumas particularidades que hoje as pessoas me perguntam, mas Dani, mas ela tinha ciclo menstrual? Lógico que tinha. Né? Tudo normal. Tudo normal, talvez um fluxo até um pouco maior, né? Que as mulheres normais. Mas aí, mas e o absorvente? Se colocava? Mas não vergonha. Cara, era eu e mais eu. Meus pais já tinham ido, né? Mas isso me trouxe uma evolução muito grande. E o convívio com ela gostava muito da dança também, né? Queria ver ela feliz, botava uma música que ela gostava e ela já saía dançando. E a Tânia, na época, também, ela estimulou também, e eu fazia um pouco desse papel em casa, tentando também articular com ela, que ela trazia alguns rabiscos, algumas pinturas que eram feitas na época, e a gente via que, poxa, faltou um pouco disso, é que também faltava a paciência, talvez, dos meus pais, né? De talvez trabalhar isso mais, porque ela era uma menina normal. Ela Somos tinha normais, né? habilidades e tinha memória de algumas coisas que a gente percebia que ela via em casa, ela ficava observando, né? E ela sabia fazer, só que ela não sabia que ela sabia fazer aquilo, porque ela só tinha observado. Exato. Então, quando a gente dava a oportunidade de fazer... Exatamente. A experienciação, né? Isso a PAI depois, né, Simon, depois que ela ingressou lá também, houve também mais um grande leque de evolução. Sim, são inúmeras atividades que eles desenvolvem. E aí também eu fiquei feliz da vida por conta disso, dessa experiência que ela teve. Eles comentavam isso, que faltou isso na época, mas como disse, na época era tudo um pouco mais difícil, para questão de transporte, questão de deslocamento, oportunidades e tal, e hoje em dia isso está muito mais aberto, muito mais aberto, e eu vejo que as pessoas estão muito mais inseridas, preocupadas, e querem também abraçar essa causa, né? Isso é muito bacana, Vânia. Imagino o quanto você fez de diferença na vida dela, e bonito, né? Mas eu muito mais aprendi. Mais aprendeu, olha que bonito. Gente, aprender, eu acho que muitas pessoas aprendem com quem tem síndrome de Down, a gente aprende todo dia, mas eu quero trazer para vocês uma dica
no quadro Anote Aí, e eu acho que o Isma já tem a vinheta colocadinha aí, que eu quero então dar a nossa dica de hoje, no quadro Anote Aí. Uma delas, né, é acessar o site Cromossomo 21, que é lá feito por um projeto do Alex Duarte, que é o mesmo cineasta, professor, que acompanha também o Matheus, que fez o Expedição 21, um documentário que trata sobre uma jornada pela independência. A gente vai conferir agora a sinopse, um pedacinho assim desse documentário, e fica a dica para quem puder assistir então. Eu não quero desistir dos meus sonhos e vou lutar por eles, é eles que me inspiram, é eles que me levam para a vida. Essa questão da autonomia, por enquanto, é um discurso social. É uma super proteção e uma codependência também. O que eu estou dizendo por trás dessa proteção? Eu te protejo porque você não sabe se proteger. O que acontece? Eu vou lá e chancelo o que a sociedade pensa do meu filho. Vamos descobrir como é que é morar sozinho. Vocês estão preparados? Bora lá então? Tô aqui para mudar de fase. O corpo jamais é um teto que determina até onde alguém vai chegar. Para a gente poder potencializar as nossas funções cerebrais, qualquer pessoa, nós precisamos ousar, entendendo que nem sempre o conforto, a segurança, vai nos oferecer melhores resultados. Até onde esse limite me transfere o direito de restringir e de dizer esse indivíduo vai chegar até lá ou não? Eu preciso viver essa experiência também de me enxergar melhor. Quando você sai desse ambiente por poucos dias, não é incrível isso? Por poucos dias você consegue se libertar. Essa pessoa não sou eu posso muito mais do que isso. Eu queria gente, mas eu não quero que botem parede. Eu queria gente. E por que eu sou impedida? Gente, olha só, esse trechinho já é instigante, né, Tânia, para esse trabalho do Alex Duarte e tantos outros. A Tânia também me passou, não trouxe para cá, mas um outro videozinho que o Alex postou essa semana no Instagram, que mostrando dessa potência dos alunos dele. Isso. E o Matheus fez parte. Fez. Olha só, e você deixou ele, hein, Tânia, fugir de ti? Eu tenho que ser bem honesta e dizer que a minha filha teve uma importância muito grande no sentido de o Matheus ter participado do desafio do Faustão, porque é daquelas situações que eu estava pensando, e eu acho que eu ia ficar pensando até a oportunidade passar. E um dia ela me disse: mãe, o medo é teu, não é dele. E pra te ver que a filha não é psicóloga. Não. Ah, sim, então. Mas é irmã da vida, né? É irmã dele. Gente, olha só que bonito. E que eu gosto, assim, é de ver profissionais que nem esse Alex Duarte. Não o conheço, assim, mas pelo que acompanhei, fazendo isso, né? Criando possibilidades em que as crianças e adultos com síndrome de Down se vejam. Porque é isso. É se vejam representatividade. Exatamente. Se desafiando, né? Se propondo ir além. Tu viu que a menina fala no vídeo, né? Eu não quero paredes, eu quero ir adiante. Né? Eles não são limitados, eles não têm limites, né? Exatamente. Não tem que impor barreiras para eles, porque são pessoas normais. É importante que eles sejam respeitados nas questões das dificuldades, mas permitir que eles ousem, por que não? Né? E Simone, Tânia e Denner,
a sensação que eu tenho também é que, claro, aqui foi um filme, um documentário que estão só eles. Sim. Tem outro também, né, que é o Cromossomo 21. Tem outro, colegas, acho que é o Colegas, o filme. Máximo, colegas. Assim, mas eu quero ainda que isso seja, e está crescendo, assim, que eles estejam inseridos nas regularidades, nas programações regulares. Isso significa estar junto. Estar junto a gente fala muito de novela no Brasil, né? Na novela, estar junto nos filmes comuns, assim, que estejam juntos com a gente. Isso vem mudando gradativamente, é um processo, né? Como o Denner falou, há 50 anos atrás era uma outra realidade. Hoje a gente vê que ainda tem que se abrir muitas portas, mas já foram plantadas sementes, vem sendo plantadas sementes, e hoje a gente percebe que já vem colhendo alguns frutos. Mas é um processo ainda. Preconceito, Vânia, sempre vai existir. Vai ter. Com a questão da deficiência, com a questão racial, com a questão sexual, isso ninguém vai eliminar. Mas eu noto que já, através dos esclarecimentos, das informações, isso vai se moldando também. Eles já estão nos filmes, já estão no teatro, mas por enquanto é uma coisa ainda, uma aqui, outra ali, muito né? pequena. Mas eles já estão. Mas é o grande começo. Eles já estão. Claro. Eu só quero que, gente, a gente está chegando ao final, o Isma não está aqui falando comigo no ponto, mas eu já sei que estourou o tempo, aqui está uma delícia esse programa. O Fábio Carnezella, que está na coordenação agora, enquanto a Carol Dallagnol está de férias, a nossa TV, a gente também tem, então uma estrutura na TV Câmara, a gente tem a Carol Dallagnol, que é a nossa coordenadora que está de férias, merecida. O nosso chefe maior é o Thales Castanha, nosso novo coordenador, né, da comunicação, mas tem a equipe técnica e o Carnezella que só está de olho na gente porque o tempo já passou. Tá? Eu queria dizer isso, mas tá uma delícia e a gente vai ter que encerrar. Mas eu quero só para ilustrar, assim, a gente fala assim, Cromossomo 21, que é o nome do site, do projeto, é porque a síndrome de Down, essa alteração genética, ela acrescenta um cromossomo. Em vez de 2 do cromossomo 21. É a trissomia do cromossomo 21, tá? No cromossomo 21, chegou um outro e se instalou ali. Então, é a trissomia. Em vez de ter um par. Em vez de ter um par, é um trio. É um trio. E aí, é a trissomia do cromossomo 21. Por isso que também foi instituído que o dia 21 de março é o dia da síndrome de Down. Porque março é 3, março é 3 e 21, cromossomo 21. Então é o dia da síndrome de Down, dia 21 dia mundial, de março. né? Dia mundial. Dia mundial da síndrome de Down. Olha que delícia essa informação, porque a Simone mencioná-la, a gente já chama, né, a comunidade a trazer para o mês de março mais discussões, não só em março, mas potencializar essas discussões, para a gente incluir mais e mais. E por isso eu agradeço muito a presença da Tânia Rocha, mãe do Matheus Rocha, integrante do Instituto Matheus Rocha, a Simone de Antoni, nossa psicóloga eterna lá da Pai Caxias, e o meu colega Denerley Antonioli, irmão da Edmeia Antonioli, que já partiu, mas ficou com muitas lembranças. Ainda está no coração. Ainda está conosco. Está conosco. Então, gente, obrigada pela companhia, agradeço muito e sugiro que você deixe dicas para construir a Roda de Saberes. Pode mandar pelo e-mail imprensa@camaracaxias.rs.gov.br ou liga para mim, eu vou estar, enfim, aguardando no 3066-3979, eu vou adorar mesmo receber sua ligação com sugestões, críticas, elogios. Fique com a gente, continue na programação da TV Câmara e até o próximo Roda de Saberes.